se o teu perfil não tá organizado, é como você chegar numa loja e as roupas tá jogadas no chão. Ou nem ter roupa. Ah, eu vendo roupa. Chega lá, olha na vitrine, a manequim sem roupa. Cara, que sem Não sentido. tem lógica. Você acha isso sem sentido, mas entra no teu perfil, que é um perfil profissional, Tem nada. e as pessoas não veem nada. Voltamos então para o nosso próximo episódio, falando dos 8 tipos de conteúdo que você pode gravar para ter resultado através das suas redes sociais. Tá com dúvida, não sei o que gravar hoje. Tu tá organizado? Você já pegou os primeiros 4 conteúdos e já começou a gravar? Cara, eu tenho certeza, se você já assistiu o primeiro episódio e você colocou um daqueles em prática, você já está tendo o resultado, que é pessoas assistindo e vendo que você tem conhecimento para passar autoridades referente ao assunto. E, Rod, voltamos então para o próximo, já vamos ser reto e direto. Qual seria o próximo, o quinto, na verdade? Se você não assistiu a primeira parte, volta lá, assiste, porque vai valer a pena. Pensa, 4 tipos de conteúdo que você pode começar a criar agora para que você comece no Instagram, comece nas mídias sociais e tenha um resultado aí almejado. Então, bora lá. Uns pontos que a gente falou, não tratou ainda, é caixinha de perguntas. Como que a gente usava isso no começo, mano? Bora lá, vamos compartilhar a experiência. Vou mostrar para vocês agora. Estou com uma caixinha aberta de pergunta hoje. Começamos com caixinha de pergunta, fizemos muitas caixinhas de pergunta e até hoje a gente tem caixinha de pergunta. Então, assim, a caixinha de pergunta, ela traz infinitas possibilidades. Como que nós começamos a caixinha de pergunta? Você mandava pergunta, a Cris mandava pergunta e eu me fazia pergunta. Era pergunta que quem que me mandava, eu não tinha seguidor. Nós não tinha seguidor. Como é que as pessoas... Cliente que ligava, tinha uma dúvida, a gente replicava na internet. Não colocamos nenhuma pergunta de mentira. Toda pergunta que via era pergunta que clientes ligavam, fazia a dúvida, e como o cliente não mandava a dúvida na caixinha, bom, era tão novo a rede social. Até porque a gente acha que a gente vai começar e todo mundo vai vir. Não é assim que funciona. Olha quanta... Eu passo assim, eu não gostava de TikTok, agora eu gosto de TikTok. Gosto mais de TikTok do que Instagram. Que engraçado. Sabe, cara, de ficar rolando... Eu não sei, eu não gostava de vídeo, agora eu gosto de vídeo. Então, tu vê como a gente muda? Então, eu não comento nos vídeos que eu tô lá, muitas vezes, assim, até eu criei um hábito que o que eu realmente gosto, que eu tô seguindo pra aprender, eu gosto de ir lá, curtir, comentar e salvar, porque a gente precisa disso. Ajudar as pessoas. E uma vez o Pedro Superti falou que você precisa ser o cliente que você deseja ter. Então, você precisa ser o seguidor que você deseja ter. Isso é importante. Que depois você está plantando isso, você vai colher isso. Tem inclusive uma aula do Ícaro de Carvalho, onde ele fala, principalmente para quem está começando na internet, a importância de você ir e fazer bons comentários aonde existem boas perguntas que não sejam suas. Sim. Então, por exemplo, vai lá no Instagram. Já estamos desviando do assunto, né? Não, mas pode falar, é um assunto legal, esse é bem bacana. Nós fizemos isso na nossa empresa. Isso aí. Então, a gente ia, por exemplo, em grandes nomes do agronegócio, não estava falando exatamente de cerca ali, estava falando de manejo de pastagem, a gente ia, criava pensava realmente o que eu posso comentar, que as pessoas vejam que eu entendo do que eu tô falando. Então, a caixinha de pergunta também era isso que a gente fazia. Eu ia lá, naquele, como eu te falei, eu entrava muito lá no Beef Point, no Milk Point, naquela época era muito que tinha, naqueles postagens da Embrapa, onde tinha perguntas. Até hoje é muito conteúdo. Li muito questão da Embrapa, sabe? Tinha os conteúdos da Embrapa, então transformava aquelas dúvidas, as perguntas que a Embrapa coloca lá, tem um lá que era 50 perguntas, não sei o quê, a gente transformava em caixinha. Então, usar a caixinha é uma forma de que você consiga mostrar para as pessoas que você entende do que você está falando. E que elas podem perguntar e você terá uma resposta. Caso você não tenha uma resposta, você será sincero ao dizer, não tenho essa resposta, vou procurar ou vou marcar alguém que tenha essa resposta. Que daí volta na nossa aula anterior, que é o network. Quantas vezes eu fiz isso? Eu não tenho essa resposta, mas fulano de tal tem. Siga ele, e se ele repostar, ele vai marcar e vou compartilhar aqui a resposta. Quantas vezes? Carlos, Renata. Bom, e uma coisa assim, vai começar a vir uma pergunta, 2 perguntas. Óbvio que, se você vai abrir uma caixinha de perguntas, nós não abrimos Instagram, 3 postagens, caixinha de perguntas. Não foi assim. Não. Até porque a pessoa vai dizer, não faz sentido nenhum Você isso pergunta daqui. pra quê se nem conheço ele? Mas nós já tínhamos muitos vídeos, a gente já tava ali, sei lá, 4, 5 meses tentando, buscando, criando conteúdo, até mais, eu acho, né, Cris? Quando a gente começou a utilizar, até porque a caixinha de pergunta demorou. É isso aí. Então, hoje já tem a opção pra quem já começa, né? Mas na época não. Não tinha. Inclusive, acho que tinha uma quantidade de gente, não era? Tinha que ter um nível de... Até hoje tem algumas coisas que libera pela quantidade de seguidor.
É, Não tinha não tinha stories. nada. O Instagram era só postagemzinha, tipo um Foto. Orkut. É. É. Nossa, mas já faz. Não, não somos velho, Não não. somos Faz velho. coisa de 7 anos atrás. Temos só 25 É. em cada perna. Então, assim que é, a caixinha de pergunta, organiza teu perfil, né? Tem inclusive uma aula que a gente fala no curso do Cerqueiro, tem uma aula também no Consultor 360 da Renata, onde a gente aborda essa questão. A importância de você deixar o ambiente bem organizado. Porque se o teu perfil não tá organizado, é como você chegar numa loja e as roupas tá jogadas no chão. É. Ou nem ter roupa. Ah, eu vendo roupa. Chega lá, olha na vitrine, a manequim sem roupa. Cara, que sem Não sentido. tem lógica. Você acha isso sem sentido, Sim. mas entra no teu perfil, que é um perfil profissional, Tem nada. e as pessoas não veem Tá nada. lá tomando trago, tá lá não sei o quê. E uma É coisa só importante, isso. não tem nem o link do teu WhatsApp, caso eu Sim. queira falar com você. E olha só, isso não é um assunto de pessoas leigas. Não. E pessoas pequenas no Instagram. Por exemplo, tem uma pessoa que eu admiro demais, não vamos falar o nome aqui pra preservar. Cara, esse dia eu fiz uma live com ela, depois eu fui pro Instagram dela, não tem nada de informação dela no Instagram. E ela é fera no que ela faz. Então, assim, é isso que a gente precisa, é organizar. Mas uma coisa bacana, pegando um adendo aqui. Nossa, pegando um adendo. Tem como Nossa, pegar uma dentro? nossa, que é esse? Pegando uma brecha, fazendo um adendo. Isso é legal, não importa esse. Não, né? Eu sou muito bom em português e inglês, então você não tem noção. Então, assim, não é uma foto maravilhosa. Quer ver? Abriu em Chapecó uma steakhouse. E eu Que é um vi, steakhouse. é um negócio que assa carne na hora. Tu escolhe a carne, é um negócio chique. Eu amo carne, cara. Eu gosto de carne que nossa mãe. Eu vi uma propaganda, alguém compartilhou alguma coisa, eu cliquei em cima. Pra você ter uma ideia, eu saí do perfil do cara. Sabe por quê? Ele fez o mesmo vídeo, ele repostou por 20 vezes, saindo na churrasqueira, e não mostrava a carne feita, não mostrava as pessoas cortando a carne, não tinha uma foto de uma carne assada. Era um vídeo, cara, não sei quem que foi o mestre do marketing dele, mas eu não vou postar aqui para não marcar, jamais, né? Mas assim, meu Deus, Sabe qual que é o básico? Se você assa carne, você tem que mostrar carne assada. Só isso. Eu não quero ver a churrasqueira girando. Não, não. Cadê o prato perfeito? Cadê o prato servido? Que tipo de carne você tem? Então, a organização do teu perfil não é você, meu Deus, tem que chamar um estúdio, fazer uma foto, tipo aquele o cara famosão agora tira foto de todo mundo, esqueci o nome dele. Mas não é aquilo. As pessoas têm que ver o que você trabalha, o produto que você entrega. E isso é importante porque é uma questão de você começar a ser mais atento ao que você vê. Então, o TikTok hoje existe, inclusive, lá uma ferramenta onde você vai lá e vê o que tá viralizando, o que tá mais bombando. E não no seu sentido de visualizações, mas aquilo que realmente tem mais interação. O próprio Instagram tem isso, o próprio YouTube tem isso. Você vai lá e diz assim: o que meus seguidores, né, as pessoas que estão aqui, os inscritos do meu canal, também estão assistindo. Então, isso tudo você pode melhorar quando você realmente começa a ser mais atento àquilo que você está vendo na internet. Então, você tem um olhar não só de uma pessoa que está consumindo conteúdo, mas o olhar de uma pessoa que está querendo criar conteúdo. Então, você vai olhar, por que eu me prendi nesse conteúdo aqui de determinada pessoa? Ah, por causa que tem isso, tem aquilo. Então, você começa realmente assim, ter esse olhar mais crítico, onde você analisa aquilo que você está assistindo. Quando você está para vender alguma coisa, tá falando de caixinha de pergunta, né? Sim. É nesse sentido, você começar a ser muito atento. Aí sim a caixinha de pergunta faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, assim, como que nós usamos a caixinha de pergunta? Caixinha de pergunta é perfeito. Porque a pergunta que vem, ela já gera conteúdo. E conteúdo que te dá autoridade. Então, assim, a caixinha, ela te leva um nível de autoridade lá em cima. E mais importante que no início, obviamente, se teu perfil estiver organizado, não tiver 3 postagens, como a gente falou, mas já for um perfil que movimenta, você realmente faz algumas perguntas. No início, você tem 1.000 inscritos e vai lá e coloca 100 caixinhas de perguntas. Não tem lógica. Faz sentido, né? Mas coloca algumas perguntas interessantes. Inclusive, assim, você tem os destaques, né? Então, a caixinha de pergunta também te permite isso. Você vai lá e faz uma pergunta interessante que o teu cliente acabou de te fazer, que você ouviu numa consultoria, vai lá e cria um destaque daquilo. Sim. Então, a pessoa entrou no teu perfil, também já vê os destaques. E vai lá e grava bonitinho. Tá vendo como uma coisa vai puxando a outra, né? Grava bonitinho, ela já vira um Reels. Que hoje a pergunta é 1 minuto, o Reels acho que tem até mudou, minutos já. Vai ser 3 minutos agora. Então assim, se tu postar pelo computador, vai longo ainda. Então assim, cara, caixinha de perguntas, se existe um produto que gera conteúdo, é caixinha de perguntas. Um exemplo que eu tenho ali, lógico, a gente está dando exemplo assim de profissionais distintos, né? Mas vamos pensar, o próprio Ícaro de Carvalho. O negócio dele sempre foi, desde que eu conheço ele, caixinha de perguntas. Sim. Ele tem uma frequência absurda e ele vive daquilo.
né? A lá, Clara. Caixinha, Ítalo. Então, os grandes nomes do mercado, se eles utilizam essa ferramenta, não é porque eles só gostam disso, mas é que realmente gera conexão. E o mais importante, a partir do momento que o cliente começa a te mandar a caixinha de pergunta, você está ouvindo o teu mercado. Claro. Então, sabe assim, você não vai conseguir atender o Brasil inteiro, você não vai conseguir atender 2.000, 3.000 pessoas de uma vez só, mas você entende que você tem a oportunidade, através da caixinha de pergunta, de ouvir um público do Brasil inteiro. Sim. Não, A dor fora de do um, a Brasil. dor de outro. Sim. Então, a caixinha de perguntas, assim, ó, ela é essencial. Não deixe de fazer. Isso é legal e sempre pense o seguinte, em melhorar a caixinha de pergunta, vai melhorando a fotinha, vai organizando. Bom, no início, cara, início é início. Tem que postar algumas Tem que coisas nossas postar, para as pessoas verem, vocês não porque têm noção, era a caixinha laranja, né, meu bem? Umas fotos mal tiradas, mas nunca deixamos de fazer. É uma ferramenta gratuita é, com potencial de comunicação, bem, se bem, pra, exatamente, a Cris acabou de falar que você pode ouvir o seu público, que é aquilo que a Rod estava falando. Pense para você sair de casa hoje, achar um pecuarista na rua, qual que é a probabilidade, é. no meu caso? Ah, cara, o cara tá vindo na minha Supercola tem gado casa. de corte, 2 por 10. O cara tá dentro de casa. Bom, eu tô aqui, ó. Posso gravar agora uma resposta pra caixinha de pergunta. Vou fazer isso pra vocês verem. Como é que eu faço a caixinha de pergunta? Como é que eu gravo? Então, toda e qualquer pergunta, olha aqui, ó. Quem mandou uma pergunta foi o meu amigo David. Ó, David Coqueiro. Ele mandou assim, ó. Cara, olha a facilidade da pergunta. Você vê que é incrível? Minha chave interruptora, mesmo desligada, tá passando choque. O que pode ser? Rapaz, o teu choque pode estar muito forte. Talvez você não ligou toda a sua cerca. Ou o que você pode fazer? Aumenta a distância da tua chave interruptora. Deixa ela mais longe, puxa ela mais longe, que vai solucionar o problema. Gravado o conteúdo, que vira Reels, que vira tudo na vida. É E é isso. isso. Então, Isso é caixinha de responder. perguntas, só ela dá uma aula, porque a gente pode trazer, assim, ideias de como que você faz a pergunta ali, Sim. sabe? Que tipo de pergunta você faz. Mas o legal que a gente vê muito no mercado é que as pessoas criam um jargão. Então, por exemplo, Sim. manda. Qual que é o problema de hoje? Então, frases É. que você utiliza no dia a dia que você pode começar a utilizar na tua E caixinha eu de perguntas. confesso pra vocês que nessa parte eu falhei desde o começo. Nunca criei um jargão próprio meu. Comecei a, e aí, meu amigo? E ficou meu amigo. Mas não é um negócio que lembra do Cordeiro, porque todo mundo fala meu amigo, né? Opa, meu amigo, tu fala muito opa. Opa, meu amigo. Né, Caixinha de perguntas. Qual que é o próximo? O próximo que a gente tem aqui, na verdade, foi uma coisa com um pouco veio com a maturidade, né? Sim. Talvez nós deveríamos ter aprendido isso antes. É uma questão que tem o Leandro lá dele, ele trata muito sobre isso, de você trazer o problema da Deixar sua eu audiência compartilhar. e deixar a sua audiência exatamente. Por quê? Que você consegue verificar assim como que o teu conteúdo está fixando na mente das pessoas. Sim. Muitas pessoas vão trazer exatamente as palavras que você falaria. Oh, como que eu responderia isso? Porque por exemplo, se eu Como vi você fazia para solucionar esse problema? Onde é que tu acha que está o problema? os desafios, né? Sim. Então, os desafios é uma forma de você realmente fazer com que as pessoas compartilhem as informações que elas têm para resolver um problema ou realmente fazer um assunto ali. Normalmente é problema que você traz, é uma situação específica em que você traz para a tua audiência e elas mesmas vêm e trazem as respostas. É. Porque a caixinha de pergunta ela é limitada. Né? Então a pessoa tem alguns caracteres para fazer Tem ali. cliente, tem amigos que mandam caixinha de pergunta, que manda 5 caixinhas de pergunta, porque É a pergunta é muito isso. grande, né? Então, essa questão do desafio, ela também Uhum. quebra esse problema. Sim. Porque você coloca um problema ali e aí as Vão no pessoas. direct. E ali, normalmente, as pessoas não vão. Eu tô com esse mesmo problema. Cara, e como é que eu faço no meu caso? Então, você mostra para as pessoas que existem outras pessoas que também têm aquela mesma Uhum. situação e a tua própria audiência vem e realmente te ajuda a responder aquele problema. Então, o legal dos desafios é isso. Você consegue fazer uma interação. Então, pensa aí no teu conteúdo, no teu dia a dia. Que tipo de situação que você passou, que você ouviu outros passando, ou que você tem uma situação de um cliente para resolver, você explana Deixa isso os teus seguidores te ajudar. e aí deixa as pessoas que estão ali te ajudar. Isso é tão rico, Não, perfeito. sabe? Porque muitas vezes você tem uma resposta para aquilo, mas pode vir outras. O legal de você incentivar a participação das pessoas, que você, às vezes, tem um conteúdo que você gostaria de compartilhar.
E quando você direciona para eles desafios, eles vão te ajudar a movimentar, eles acabam te direcionando para aquele assunto que você gostaria de tratar. E você não sabe como tratar exatamente aquilo, né? E eles te mostram o caminho. Ah, é aqui então para falar sobre isso. Essa é a forma que as pessoas se expressam Sim. sobre esse assunto. Então a gente usou muito isso, principalmente, para entender, porque às vezes vem um problema, mas qual que é a linguagem daquele público? Sim. Sabe, quais são as palavras que aquelas Que pessoas foi o meu problema, né? O pecuarista sem boi. Nós nunca tivemos propriedade. Então, nós não tínhamos nada. E aí, como é que eu ia falar o vocabulário? Como é que eu ia falar o que o cliente gostaria de ouvir? Quem me ensinou foi o pecuarista. É, e uma coisa, hoje o próprio Instagram tem muitas ferramentas, é a sua vez, Sim. né? Compartilhe você. Então, nós fizemos muito de fotos. Sim, Você colocava lá uma foto de uma cerca mal feita sim. e dizia: duvido que você tenha uma pior que essa. E os caras mandavam foto muito pior. E E tem uma. virava pra mim um monte de conteúdo. Até hoje tem as fotos Até guardadas. hoje tem uma foto. É. Pra você ver, então. Pode fazer de novo isso, faz tempo que você não Exatamente. faz. Olha aí, ó. Marketing, fique ligado. Esse é um próximo passo. É, outros que a gente fazia de foto da propriedade. Quando, ó, essa foto, ó, a minha cerca ficou assim, e os nossos clientes vinham e Mandava as marcavam fotos, as como é que tava. fotos. Pra você ver, a gente tá aqui falando e eu tô vendo um monte de coisa que eu deixei de fazer. Desafio que É. você faz, você posta lá, vai e aprende um nó diferente. Você fala assim pro pessoal: tem outro tipo de nó que vocês sabem fazer? E eles ajudam a fazer. Cara, é tanta coisa. Ah, o manejo é assim. Ah, eu solucionei assim. Como que você já solucionou esse problema? Ah, olha só, o cliente está com esse problema no pasto. Principalmente para quem está começando e você fica naquela dúvida: pô, será que essa é a solução? Cara, custa para compartilhar, vai ter gente que vai te ajudar a resolver esse problema. Então, os desafios é incrível. E quando você usa o desafio e você marca a pessoa que te ajudou, com a liberação dela, claro, ela se sente importante. É, e uma coisa importante que você falou agora é a questão de tudo que você não é seu, você dizer. Até uma coisa, a gente tem isso, às vezes eu acho meio em excesso, mas eu acho que é importante. É melhor a gente pecar por esse excesso. Sim. A gente costuma dizer: eu aprendi de tal pessoa, eu ouvi de Leandro Ladeira, eu ouvi do Ícaro de Exatamente. Carvalho, eu ouvi de. Pra pessoa que às vezes, mas você aprendeu de tal pessoa. Não, nós realmente aprendemos. Sim. E você pega aquilo que você aprendeu, você internaliza e sai outra coisa. Porque vai estar mesclada com a tua experiência. Né? A tua forma, por mais que a técnica seja a mesma, a sua forma de expressão muda. Bom, É o hobby Cris como acabou de artista. compartilhar que é verdade isso. Você pega de todo mundo o conhecimento e você arruma de uma forma para expressar aquela forma sua própria, né? Tem um livro que é Roube como Artista, né? É, Na verdade, não é roubar em si, mas realmente você. captar informação, Porque não tem, inspirar. não tem nada novo sobre a Terra. A Bíblia já fala isso. Sim. Você entende? Eu que criei. Se não Você- tinha novo naquela época, né? É. Que não tinha internet, quem dirá hoje? Hoje. Então, É. tudo que você tem, você pegou de alguma coisa. Você aprendeu, você viu. Então, é uma composição ali. E o Mas que é de errado nisso? Nada, desde que você fala a fonte. E nunca copia e cola, né, gente? Não é Não. nesse sentido. Agora, uma coisa importante que hoje tem no próprio no Instagram, tem no TikTok, que é aquele que é o como é que fala? Que é você pega o assunto de outro lá? Remix. O remix. Quanta coisa legal dá pra fazer com remix. Então, você usar as ferramentas, sabe? Sim, eu tive muito vídeo que viralizou no nosso Instagram nos últimos dias que foi de remix. Então aprender a utilizar os desafios, assim, vem aqui um adendo, como você falou, vamos pegar um adendo Sim. aqui, realmente é você usar as ferramentas que tem. Usa remix, sabe? Um Claro. assunto legal, dá a tua opinião sobre aquilo, Mas, mostra o que você poderia ter feito diferente ou o que você faz igual. sim, Então, assim, é realmente você desafios. usar a criatividade. Precisa colocar a criatividade em ação. Hoje mesmo falei para os meninos que fazem edição pra gente, falei, gente, assim, não, videozinho assim é fácil, vamos usar a criatividade. Por que é usar a criatividade? Porque não existe nada que tem que ser assim. E junto com os desafios aqui, a gente tem agora o próximo, que é as enquetes, né? As enquetes, como eu falei anteriormente, é uma forma de você ouvir o cliente de uma forma mais direta. Quer ver como que a gente fazia isso? Então, por exemplo, muita gente que, tipo, como a gente comentou, nem todo mundo gosta de comentar, gosta de fazer pergunta, mas às vezes clicar, a pessoa vai, Sim. tá entendendo? Então, Eu sou um desses. então, por exemplo, a gente fez uma vez que deu muito certo. Aí aí que é importante da preparação. Você não joga aquele negócio ali, né? Então você prepara. Você não tinha mostrado a foto de uma fazenda ruim, né? Lá a cerca toda detonada. Depois você mostrou ali o vídeo de como tinha ficado, você falando com o pessoal da fazenda. E aí no terceiro a gente pegou e colocou, tinha até que ver
achar isso e compartilhar novamente. A gente foi lá e colocou. Já tem uma cerca assim? Não tenho dinheiro para isso? Ah, me lembro. Lembra desse? Não me lembro. Quero, mas não sei como fazer. Nós colocamos 4 opções lá. E aí as pessoas iam marcando. Deu uma interação gigantesca. Já tem e tem o resultado, era um deles. Porque você começa o quê? Quem te segue? Você começa a conhecer essas pessoas. Porque a caixinha de perguntas, a pessoa às vezes tu não consegue revelar quem ela é. Porque ela faz uma pergunta direcionada. Ela tem o seu grande objetivo, mas é direcionado. E as enquetes te ajudam a descobrir mais sobre o teu cliente. Quem que é o perfil de gente que te segue. Então, uma vez a gente fez de onde que as pessoas mais eram. Fizemos da idade. Várias coisas que é importante. A gente não Você vai. vai acabando filtrando, você vai entendendo quem que é seu público, quem que está falando. E não é virar IBGE. Não, não, não. Mas você começa a entender, te dá conteúdo. Exato. Essa é a verdade. Então, perguntas legais, sabe? Eu prefiro usar sal mineral marca XYZ. Daqui a pouco você tá lá. Qual tu usa? Você quer indicar um sal para um cliente. E você tá começando ou não conhece muito bem aquele produto daquela região. Tô na região tal. Qual que é melhor, não sei o quê. Você coloca lá as opções. Então, porque quando tem muitas opções ou a pessoa tem que pensar, há uma dificuldade de resposta, né? Inclusive, tem um estudo que fala que as pessoas, eles vendiam sapatos. Aí chegava, você quer sapato branco. E levavam 10 mil sapato branco pra você lá. E aí você diz, não, tu não sabia qual escolher, mas eu gostei mais desse. O que que eles começaram a fazer? Começa a trazer menos. Inclusive já estão fazendo isso, você pode perceber. Né? Trazem 4 ou 5. Você diz, não, mas qual desses aqui você não quer? Aí você diz, não, esse eu não gostei. A pessoa já leva aquilo pra lá. Porque quanto menos opções, mais rápida e mais fácil a decisão da pessoa, né? Então, nessa questão da enquete, é pensar nisso também. Não é encher de opções, mas realmente você colocar opções que façam sentido e que você vai direcionando E o teu sempre direcionando pro caminho que você quer, na verdade, porque assim, não adianta colocar uma enquete que não tem nada a ver com o teu assunto. Se perde no meio ali, se foi, aí se não tem como criar um próximo conteúdo. Lembrando que a gente está falando de 8 tipos de conteúdo, 8 tipos de conteúdo que você pode criar para mexer no seu Instagram, todas as redes sociais, não só Instagram. E aqui é uma coisa muito importante, né, mano? Não é a primeira vez que você vai fazer enquete que vai vir resposta. Não, não fique triste com isso. É frequência, vai fazer. E tu pode organizar, né? A gente Pede tem. pra mãe votar, pede pro pai votar, pede pros amigos votar. Cara, você tem que ter uma interação. E não tem, cara. E é uma coisa assim, tu começa a organizar a tua agenda, né? Então, um dia tu faz isso, na outra semana. Inclusive, a gente tem um Trello que a gente organiza, né? Então, a gente pode até compartilhar com as pessoas como que a gente organiza a nossa gestão de conteúdo aqui, que aí fica mais fácil a gente se organizar. Então, 8 enquete. menos o importante, a enquete que acabamos de falar, vamos repetir. Falamos no primeiro vídeo, no primeiro conteúdo, nós falamos sobre autoridade, conexão, venda e falamos de network. Se você não assistiu o episódio, volta a assistir, cara, que foi incrível. E agora falamos no segundo episódio, então nós estamos falando sobre caixinha de pergunta. Cara, para mim isso aqui é tão importante quanto network. É incrível porque isso te gera autoridade, te gera conexão. E falamos também sobre desafios, você colocar os desafios, o cliente te ajudar a responder. E falamos sobre enquete, onde também é criador de conteúdo. Lembrando que esse tipo de conteúdo, quem cria é o cliente, que é o importante para você. E aí, E agora, 8 não menos importante. a gente chama aqui de nosso dia a dia, né? Exato. Que é realmente aquela questão de a gente postar uma reunião, no nosso caso, você posta às vezes coisas da igreja, cantando, indo pra igreja, coisas da tua família, você almoçando, você jantando, Passando um cafezinho, passando um fazendo uma café, leitura. indo pra academia. Mas E olha só, interessante, isso é bacana compartilhar, porque assim, eu tenho dificuldade de compartilhar esse lado. Para mim, é uma grande luta compartilhar minha vida. Os clientes falam, Cordeiro, o que você faz, Cordeiro da vida? Além de falar de cerca elétrica, então assim, para você ver que eu erro, depois de tantos anos, pô, eu devia compartilhar mais. Só que tem gente que exagera. sim, Sabe, exagera, vira uma coisa maçante. E o cliente está ali para te seguir, para ver o conteúdo referente ao assunto que você é autoridade. Não para ver a bebedeira que você tá, não para ver a cor de... Então, assim, tu tem que ter um equilíbrio nas coisas, né? Nós aqui não significa que nós fazemos 100% certo, né? Mas é a pincelada, aquele toque, sabe? Uhum. Para a pessoa realmente saber um pouco mais sobre você, mostrar o que você, isso, assim, O ser humano por trás do profissional. isso, além de profissional, o que eu sou. Então, nós deixamos ali, hoje tem 5% do conteúdo, às vezes até um pouco menos. Poderia, como você falou, ser um pouquinho mais, mas depende muito, você que é a pessoa que é o especialista, como a gente chama, né? Você que coloca a tua cara lá. Se você não
se sente confortável com aquilo, não é Não uma tem por que obrigação. fazer, Porque assim, graças a Deus você vende o teu serviço, vendemos os nossos produtos sem a gente fazer isso. Sim. Mas é importante, tá vendo como o cliente Sim. sente? Então assim, dá essas mesmo que você não goste tanto, dá essa pinceladinha para a pessoa conhecer um pouquinho mais. Porque às vezes você gera conexão com o cliente, mostra uma outra verdade que as pessoas não conhecem, né? Sim. Agora, importante, como você falou, não coloque nada. Essa semana eu vi uma história de uma menina, ela contando de uma aluna dela. Sabe esses negócios de meme? Tem que ter um Sim. cuidado Meu incrível com Deus do isso. céu. Tem um meme lá agora, minha cara que eu faço quando. O que que eu falo e o que eu gostaria de dizer quando o meu cliente chega e me pergunta tal coisa. Ela colocou. Só que ela usou a pergunta que um cliente tinha feito recentemente. Ela postou o que que eu digo e o que eu gostaria de falar quando o cliente chega para eu fazer as postagens de última hora. Ela postou aquele meme de boa, não tinha intenção de ferir ninguém. Mas o cliente viu e levou pro coração aquilo. Sim. Então, imagina um agrônomo, o que que eu tenho vontade? Tem que ter cuidado. É, eu acho que o problema é essas trends, essas coisas que estão no momento, cabe para muita gente. Você tem que ver o teu público, na verdade. E assim, ó, nunca ferir o teu Não, cliente. claro. Sabe assim, ó, brinque com Cliente é a vida. você. Nossa. O que que eu faço quando levanto da cama e tô com vontade de tomar café? Sabe? Coloque coisas que têm a ver com você, Sim. mas nunca aquilo que vai, porque o teu perfil é profissional. Se é teu perfil pessoal, faça o que você quiser, exceto se os teus clientes não seguem você Eu lá. acho que para você se pensar o que que você faria, é o que que você gosta de ver. E quantos perfis que você já deixou de seguir por causa de baboseira assim? Eu tenho. Não, e quantas. Você hoje contou a história de que você foi no restaurante e não gostou. Sim. Gente, quando você se sente maltratado, sabe? Você acha que a pessoa tá te chamando de burro, de ignorante. Teve um caso uma vez ali de uma pessoa que estava prestando serviço pra mim. O jeito que ela falou. Tem que fazer tal coisa. Gente, me deu vontade de voar na cara daquela mulher. Mas nunca mais. Eu gostava do serviço dela até então. Sim. Depois daquele dia, eu não gostei mais. Perde o valor, né? O serviço era bom, mas a pessoa não combinou mais comigo. Então, assim, no dia a dia aqui, cabe essa ressalva importante de que cuide dessa questão dos memes, cuide dessa questão da brincadeira. Sabe, se você é um cara super brincalhão, super de boa, faça a tua brincadeira, mas lembre que se for ferir um cliente, se for ferir um colega de trabalho, não faça. Você não tem Cuidado. nada a ganhar com isso. Inclusive, você vai ferir alguém e isso nunca foi bom, né? Eu acho que aqui é uma situação tão delicada, né? Porque uma que você está compartilhando, às vezes, minha filha às vezes aparece no meu Instagram da empresa, mas é raríssimo às vezes. Você tem que olhar com exposição, porque isso é um mercado também bem difícil, a internet é a exposição, mas tem que ter um equilíbrio. É. Eu acho que esse equilíbrio, como que você vai saber o equilíbrio? Claro que você vai errar, e talvez você vai errar feio e às vezes não vai errar. Então, para você não errar feio, compartilhe aquilo que você realmente, se você se colocar no lugar do cliente, você diz, não, é isso aqui que eu gostaria de ver. Pô, eu quero ver o que o Cordeiro faz além de falar de cerca elétrica. Cara, eu tenho uma vida, eu vou na igreja, eu vou treinar, eu me cuido bastante, eu tenho uma família. Então eu mostro algumas coisas simples, sem exagero, porque todo exagero leva a um problema sério. E você tá. Quando você começa a postar, lembra que todo o conteúdo, tudo aquilo que você manda de mensagem, ele está qualificando de alguma O teu forma, perfil. né? Então as pessoas estão querendo, não, é um rótulo que vai criando, né? Eu não gosto de me rotulem. Gostando ou não gostando, o mundo é assim que é. Você não é uma pessoa só. Se você conhece 50 mil pessoas, existem 50 mil versões de você. Sim. Porque cada pessoa tem um jeito. Tem gente que me ama, tem gente que me odeia. E eu sou a faz mesma parte, pessoa, como é que pode? né? Cada pessoa vai ter uma versão de você, né? Então, Faz parte. evitar, assim, você realmente entrar em coisas que talvez são desnecessárias, né? Cada um tem um gosto. Por exemplo, cara, eu não suporto essas danças que tá no momento. Cara, eu não acho nada a ver aquilo, mas por eu não achar nada a ver, eu vou dizer pra pessoa não fazer? Se você acha que cabe no seu perfil, no seu tipo de cliente, Bora. manda bola. Mas quem que vai dizer, quem que vai filtrar, quem vai dizer se tá certo ou errado, é o cliente. Quem Se um você quer cliente seu atingir, né? falou, cara, que nada a ver isso aí, cara, não leva pro coração a crítica do cliente Mas e leva em pensa. consideração. Pô, se ele não gostou, será que outras pessoas podem não estar gostando? É você ser você, né? E conhecer o que você quer atingir e o que você espera do teu perfil. Então, a Sim. partir do momento que você define quem eu sou,
Quem é o meu cliente? E o que eu desejo com esse meu perfil, você consegue fazer esse equilíbrio, porque você tem os três pezinhos ali, entende? Então você consegue fazer essa gestão. O difícil é quando você começa meio a esmo, e muitas vezes, se o teu perfil já tá tão desqualificado, né? Ou tá tão cheio de coisa, às vezes até é melhor começar um novo de É, profissional. exatamente. Eu acho que isso é uma dica importantíssima. Ah, mas eu tenho um Instagram que tem 1.500 pessoas. Quem que é as 1.500? Elas vão comprar de você, né? Porque aqui a gente não tá falando de Instagram normal do dia Por a dia, tá falando exemplo, de eu tenho meu Instagram profissional. que eu uso pessoal, Rolston Cordeiro lá. Cara, lá tem foto minha, com a minha esposa, com a minha filha, umas brincadeiras, umas frases que eu gosto e compartilho minha vida. Vamos dizer assim, nem compartilho, um stories por semana. Não adianta pegar aquele Instagram, querer fazer ele virar negócio. Meus amigos não vão comprar. Essa é uma realidade. Então, assim, vou perder tempo e dinheiro gastando com tráfego. Então, começa do zero. Pô, mas do zero. Começa do zero. É isso, porque às vezes você Exato. tá com bastante gente, mas não é comprador, né? Então, nesse caso aqui, a gente tá falando especificamente para quem quer transformar o perfil Profissional. na sua loja virtual, E ainda né? queremos te incentivar. Cara, eu quero começar. Tá aqui, ó. Pô, você tem 8 possibilidades de criação de conteúdo. Escolha lá no mínimo 4, como você falou no começo, no primeiro episódio. Escolha no mínimo 4, comece a fazer. Comece a fazer que vai dar certo. Não tem como você não dar certo se você fazer o básico bem feito. E a gente pode fazer uma outra aula onde a gente pega esses assuntos aqui E criamos e conteúdo. realmente Não, vai criando conteúdo na hora, sabe? Assim, ó, pode fazer perfeito. isso, pode fazer aquilo, que eu acho que é legal, né? Ao menos assim fica uma coisa bem Então, prática, no bem. próximo episódio, não gravado hoje, né? Porque hoje esgola é pô. Chegou. Garganta já. Mas olha só. E como saber que está dando certo? A hora de começar a vender. Não tem outra métrica. Ah, meu Instagram não cresce. Tá vendendo? Fia, é porque talvez o cliente não tá ali, sei lá, ele é de outro planeta mesmo. Pode ser que ele não Não esteja ali. gosta de usar Instagram. A filha dele que usa, te seguiu e manda É, pro às vezes você é cliente. muito forte, você liga muito pro teu cliente, você visita muito o teu cliente. Não, um Instagram que não funciona, não significa que a tua vida não funciona, que o teu negócio não funciona. Nós vendemos múltiplos dígitos por ano utilizando as redes Nós sociais. conhecemos próximo de nós grandes pessoas que vendem muito, milhões e bilhões. No Instagram, não tem nada. É, exatamente. Então, o Instagram a gente tá falando aqui para aquela pessoa que quer começar, que não tem uma empresa, mas não significa que o cara que tem uma empresa é obrigado a ter um Instagram. Sim. Hoje, entre aspas, você tem a obrigação porque as pessoas vão te procurar, então é como um telelista, ao menos veja como um telelista, coloca lá o teu telefone, né, esteja lá. Mas é importante as pessoas entenderem isso, não é uma coisa que, eu não tenho sucesso porque não tem Instagram, Cara, nem tudo é assim que funciona. Agora, se você tá começando, não tem lugar melhor para você começar, porque ele é democrático. E ele não Existe te negócio custa nada. fora do Instagram? Existe. Esse cliente que acabou de falar, amigo nosso, bilionário. Mas para quem é profissional liberal, né, para quem é Não um existe agrônomo, mercado quem é melhor. Não. Cara, realmente. você vende mão de obra, você vende trabalho, rapaz, pelo amor de Deus, começa hoje. Meu Deus, qual que é o primeiro passo? Cara, já tem 8 conteúdos. Porque 8 tipos. essas empresas que faturam muito, que não estão online, que não dependem do Instagram, são negócios que trabalham de indústria para indústria, onde você tem muita questão de visita de representante. Mas você que está sozinho, tipo nós que começamos sozinhos, Sem sem dinheiro. a empresa Você ainda não acha que aí existia, usa isso aqui como uma ferramenta para crescer. Daqui um dia você tem o teu escritório, tem a tua empresa, tem a tua empresa de consultoria, vai crescendo, crescendo e evoluindo. E aí sim você vai ter muito mais contato com o cliente também offline, né? Mas aqui, gente, por que não? Essa é a Exato. pergunta. Por que Eu não? sou criador de bezerros. Cara, por que não fala que teu bezerro é o melhor do mercado? Usa esse mercado. Mas os clientes não pagam. Por que se não cria um Instagram top, cara, mostra que você é diferenciado? Então, existe mercado. Uma frase desse meu amigo bilionário, um dia a gente foi lá com o meu irmão, vender um produto para ele, e nós saindo do negócio, ele disse, olha, vocês têm que olhar para o lado que existe um negócio dentro do negócio de vocês. Essa frase marcou minha vida para sempre, porque assim, às vezes a gente tá olhando, só entregando pro frigorífico. Só entregando pro frigorífico porque meu avô fez assim, meu pai fez assim e eu estou fazendo assim. Não. Às vezes existe um negócio dentro deste negócio que você não está vendo. E uma coisa importante que tu falou, às vezes a gente tá olhando, porque nós estávamos numa aula do Flávio Augusto, né? E ele falou exatamente isso. Ele falou assim: se você for vender milho, não tem como você vender milho mais caro. O que tu vai colocar no milho? Vai pintar de Commodities. verde? Sim. Não tem o que tu Commodities. fazer. É aquela margem, é aquele mercado. Você pode crescer, né? Expandir. Você Plantar pode, coisas. pode colocar outros negócios adjacentes ali. Vou ter um Algodão. estocar o milho, vou ter o caminhão que transporta, mas tudo requer investimento. Ou ele falou, ou você pode ser tão bom naquilo que você faz, que tem a gente que quer aprender como que você chegou lá. Exato. E isso se transforma num negócio de educação.
Exato. Então, olha como vai abrindo a mente da gente, assim, né? Tipo, caramba, mas eu posso às vezes ensinar alguém a fazer isso, que pode me dar, talvez não o volume de dinheiro que daria lá, mas o lucro daquilo. E o resultado daquilo. Voltamos para Renata, né? Renata tem pecuária, Renata tem fazenda, ela poderia ficar dentro da fazenda da família. Mas não, hoje ela vale muito mais fazendo aquilo que ela faz, ensinando aquilo que ela faz para ter resultado. E qualquer um pode chegar lá. Só depende realmente de você começar e ter persistência. Porque tudo isso que a gente falou, gente, se prepara, que é meses e anos fazendo até que você realmente atinja Consiga o atingir o resultado objetivo. que você espera. Esse foi mais um episódio do Empreendcast. Falamos sobre 8 tipos de conteúdo para você criar nas suas redes sociais e não ter mais desculpa de falar, eu não sei o que fazer. Então, sabe o que fazer, porque você acabou de aprender. Então, mão na massa e não desista até conquistar todos os seus sonhos. Até o próximo episódio.